E eu convido os irmãos para abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, Evangelho de Mateus, capítulo 7, dos versículos 7 a 11. Evangelho de Mateus, no capítulo 7, dos versículos 7 a 11. Um texto em que ele incita a orar. Ele vai falar mais uma vez sobre oração. Homem de oração. Seus discípulos admiravam isso nele, a ponto de pedirem a ele para ensiná-los a orar. Não era algo estranho para a cultura da época. As pessoas em todas as religiões aprendem a orar. As pessoas sabiam que era orar, mas eles viam em Jesus algo especial. Jesus orava insistentemente, continuamente, de uma maneira diferente. E os discípulos então pediram que ele ensinasse a orar. Foi quando Jesus ensinou o que nós chamamos hoje a oração do Pai Nosso. Jesus também deu ênfase à oração através de parábolas. Quando ele conta lá em Lucas, no capítulo 18, a parábola do juiz iníquo, e ele começa a parábola dizendo sobre o dever de orar sempre, sem cessar e nunca esmorecer. Aqui, como parte do Sermão da Montanha, Jesus está ensinando algo ainda mais profundo sobre a oração, em que ele nos diz o seguinte. Vamos ler então Mateus, no capítulo 7, dos versículos 7 a 11. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra, ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Que o Senhor possa abençoar essa palavra em nosso coração. É a sua palavra e ela precisa fazer parte disso no nosso coração e nos transformar. Amém? Obrigado, Senhor, pela palavra que foi lida, e nós te pedimos que a tua presença nos ajude a interpretá-la, que o teu Espírito encontre liberdade em nosso coração para comunicar a tua vontade neste dia de hoje para esta igreja. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Se você procurar na internet, hoje em dia é bastante comum nós procurarmos qualquer assunto na internet e a gente digitar assim, pedir, abrir, bater, digitar esse, vai aparecer centenas de mensagens sobre esse texto. É muito fácil de encontrar na internet. E eu achei interessante, porque em todos eles mostram, ou pelo menos dizem, que existe uma progressão entre pedir, buscar e bater. Mas se você prestar um pouquinho mais atenção, o texto não fala só nessa sequência, mas ele mostra 3 episódios diferentes. Porque todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, abrir-se-lhe-á. São 3 episódios diferentes, não em sequência, mas que se complementam. São 3 episódios. Eu posso pedir, eu posso buscar, eu posso bater. E Jesus fala dessa comparação com a oração, porque é assim que nós devemos orar. No mesmo sentido de quando você pede, no mesmo sentido de quando você busca, no mesmo sentido quando você bate em busca de que alguém lhe abra uma porta. Mas existem motivos na nossa mente que muitas vezes escondem o porquê que nós não oramos dessa maneira. Porque todos nós sabemos, ou pelo menos sabemos o que é a oração. Talvez não a pratiquemos como devíamos, mas nós sabemos o que é a oração. Há algo no nosso coração que impede da gente orar? Ora, Jesus disse em 1 João, no capítulo 5, no versículo 14, diz assim, essa é a confiança, não é Jesus, né? O apóstolo João nos diz, essa é a confiança que temos nele, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Ora,
se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade. Então fica no nosso inconsciente assim, mas e se eu não sei qual é a vontade de Deus? Como é que eu posso pedir algo que eu não sei qual é a vontade? Ele diz que ele vai me ouvir se eu pedir segundo a sua vontade, mas eu não sei a vontade dele, então como é que eu vou pedir? E isso causa uma certa crise, assim, se eu devo pedir segundo a vontade de Deus e eu não sei qual é a vontade de Deus, então eu não devo pedir. Mas não é isso que o texto diz. Jesus nos disse várias vezes que nós devíamos pedir, simples assim. Você deve pedir em oração, sem cessar e nunca esmorecer. Mas eu não sei qual é a vontade de Deus, continue pedindo. Eu não estou me referindo a você pedir algo tão errado que esteja explícito na palavra de Deus que você está pedindo um absurdo. Isso realmente não faz sentido. Nós temos lá em Tiago, no capítulo 7, nos versículos 2 e 3, uma expressão clara: se você pede e não recebe, você pede mal. Você pede um monte de bobagem. Não é. Se o filho pedir o pai para brincar com a faca afiada, ele não vai deixar. Então, se nós pedimos alguma coisa que nós já sabemos que está errado, realmente é melhor não pedir. Mas não é esse o texto. Eu quero pedir uma coisa, mas eu não sei se é da vontade de Deus. Então eu não deveria pedir? Não, o que Jesus está dizendo assim, você deve pedir. Porque ao pedir, a própria vontade dele vai se revelar na própria resposta. Você vai descobrir a vontade de Deus no processo de responder ao seu pedido. E então vai se esclarecer. Em outras palavras, o conhecer a vontade de Deus não é um pré-requisito da oração, mas é consequência da oração. Como consequência da oração, do pedido, você vai descobrir qual é a vontade de Deus. Senhor, é a tua vontade de Deus? Eu gostaria de dar aquele trabalho. Mas eu não sei se é a vontade de Deus. Peça, e ele vai mostrar se é a vontade de Deus ou não, se é a vontade dele ou não. Senhor, eu gostaria de fazer isso, mas eu não sei se é a tua vontade, mas eu gostaria de fazer. E na resposta ele vai dizer. Então, faz parte de descobrir a vontade de Deus a oração. Não é o contrário. Olha, eu preciso primeiro descobrir a vontade de Deus para depois pedir. Não, não é assim. Eu devo pedir. Pedir sim, porque se você pede, você recebe. Essa é a colocação de Jesus. Eu devo sempre pedir. Pedir coisas, não que eu, como eu disse, não que eu já saiba que esteja errado. Pedir coisas que em princípio seriam certas, mas eu não sei se são da vontade de Deus, e eu gostaria de pedir. Então, ele vai me esclarecer se aquilo é ou não da vontade dele. Faz parte, num próprio contexto, de que eu vou buscar conhecer a vontade de Deus. Existe um texto bastante conhecido em Jeremias 33:3, que diz assim: clama a mim, e responder-te-ei, e mostrar-te-ei coisas novas que ainda não sabes. É interessante porque ele diz assim: eu vou te mostrar umas coisas e depois você clama a mim. Não, é o contrário. Você clama a mim, você me busca, você pede, você ora, e eu vou te mostrar coisas que você não está sabendo. É interessante dizer assim: quando eu souber tudo, eu vou pedir a Deus, mas aí eu não preciso mais, eu já sei. Não, eu vou buscar a Deus porque eu preciso saber. Tem coisas que eu ainda nem sei que preciso saber, mas Ele vai me mostrar. Clama a mim, e eu vou te mostrar umas coisas, eu vou te responder, e eu vou te mostrar coisas que você ainda nem sabe ainda. Faz parte do processo de buscar. Eu peço e eu busco, e eu encontro coisas que eu nem imaginava que precisava saber. Essa é a palavra de Jesus para a oração. Existe uma outra maneira também que no nosso interior nos deixa assim, reticentes com relação à oração. Eu tenho medo de dizer não. Deus pode dizer não, e eu quero sempre ouvir um sim. E isso é uma tolice. Há uma série de situações bíblicas em que mostram que Deus respondeu não, e era preciso que a pessoa entendesse que havia um não a ser respondido. E eu não estou me referindo a quando você deixa que o pecado esteja interferindo nesse relacionamento. No Salmo 66, no versículo 18, nós lemos o seguinte: se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Ora, a condição de eu buscar ao Senhor e Ele me ouvir é que não exista vaidade, não exista pecado que esteja por trás da oração.
Ah, sim, mas será que eu posso fazer isso? Nós pedimos coisas terríveis a Deus, essa é que é a verdade. Na própria Bíblia, existe um texto muito, às vezes até curioso, lá em Lucas, no capítulo 9, em que os discípulos estão indo a Jerusalém e eles passam por uma cidade de samaritanos e eles pedem ajuda. E os samaritanos negam. Aí os apóstolos chegam para Jesus e assim: podemos pedir para descer fogo do céu para consumir eles? Mas Jesus, se vocês ficaram doidos, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Eu não vim aqui para destruir as pessoas, eu vim aqui para salvar. Na cabeça deles, eles se recusaram a nos atender. Vamos pedir para descer fogo do céu sobre eles. Olha que disposição do coração daquela pessoa. Vai pedir para descer fogo do céu porque eles se sentiram assim: não, nós estamos a serviço de Deus. Como que alguém diz não para nós? Vocês não sabem de que espírito sois, vocês não sabem o que vocês estão falando. E muitas vezes Deus tem que dizer assim: você não sabe o que você está pedindo, você não sabe o que você está falando, mas eu preciso pedir para depois dizer assim: você está enganado, você não sabe o que você está falando, precisa corrigir alguma coisa dentro da sua vida. Eu preciso ser honesto e sincero diante de Deus para que Ele possa me corrigir e dizer: nada disso, o que você está pedindo não era isso que você tinha que pedir. Como que nós vamos descobrir se não pedirmos, se não buscarmos? Então, o fato de que Deus pode dizer não é bênção, porque Ele vai nos corrigir. Disse: não, por aí não. Por isso é que lá em Apocalipse tem um texto que eu gosto muito: se quando Deus abre uma porta, ninguém fecha, mas quando ele fecha, ninguém abre. Ele não apenas abre portas, Ele fecha também, e Ele diz não. Nós não queremos ouvir não. Eu procurei na internet alguma coisa de eu pedir a Deus, tem um monte de textos. Não tem, digamos assim, isso aqui não é inspirado, mas alguém escreveu algumas coisas que eu achei muito pertinentes aqui. Eu pedir a Deus para retirar os meus vícios. Deus disse não são para retirar, são para eu desistir deles. Eu não quero desistir do meu vício, mas eu quero que Deus tire. Não é interessante? Eu passo a responsabilidade para Ele. Eu tenho um vício e eu quero que Deus tire o meu vício, eu não quero desistir dele. Eu disse: não, eu não vou tirar o vício, você que tem que desistir. Eu pedi a Deus para completar o meu corpo, e Deus disse: não, o seu espírito é completo, o seu corpo é apenas transitório. Não preciso me preocupar com as coisas do corpo, da carne, é transitório. Eu pedi a Deus para me dar paciência, e Deus disse: não, paciência é um subproduto das tribulações, ela não é dada, ela é conquistada, ela é aprendida. Não é para você ganhar, é para você conquistar. Eu pedi a Deus para me dar felicidade, Deus disse: não, eu te dou bênçãos, felicidade depende de você, eu te dou bênção, seja você feliz. Eu pedi a Deus para me livrar da dor, Deus disse: não, sofrer leva para longe do mundo e te traz para perto de mim. É quanto mais nós mais se aproximamos de Deus, é quando nós estamos sofrendo. Eu pedi a Deus para me fazer o meu espírito crescer, Ele disse: não, você deve crescer em si próprio, mas eu poderei fazer-te, eu te podarei para que dê frutos. A gente está jogando sempre a responsabilidade em Deus para coisa que na verdade éramos nós que devíamos fazer. E Ele disse: não, a minha parte é essa, a sua parte é essa. E é verdade, só que nós só vamos descobrir nesse relacionamento com Deus, é pedindo e buscando. Existe uma outra coisa, e infelizmente eu já vi muitos crentes passarem por isso, já conversei com alguns que falam isso, assim: eu não vou orar porque eu estou em pecado. Eu não vou orar porque eu estou em pecado. E realmente a Bíblia diz que o pecado faz separação entre nós e Deus. Só que existe uma contradição aqui. Se eu for esperar não ter pecado para orar, sabe quando que eu vou orar? Nunca. Simples assim. Porque a nossa vida é cheia de tropeços, cheia de imperfeições e muitas vezes de pecado. Deus não espera que nós estejamos puros para orar. Pelo contrário, Ele espera que oremos para nos purificar. É invertido de novo. A oração, a busca ao Senhor, faz parte desse processo de purificação. Você quer se purificar? Busca o Senhor. Ore. Busque e ore. Porque quem pede, recebe. Quem busca, acha. Acha as respostas que você está precisando. Acha a resposta do que você nem sabia que estava precisando. Mas acha. Jesus conta a parábola também lá no capítulo 18 de Lucas, sobre o publicano e o fariseu.
em que o publicano, ele reconhece esse pecador, mas ele tem a ousadia de chegar na presença de Deus assim: Senhor, se propício a mim, eu sou pecador. Ele reconhecia que ele era pecador, mas mesmo assim, ele teve a ousadia de chegar na presença de Deus: Senhor, eu sei que eu sou pecador. Se propício a mim, ele foi humilde e ousado. Ele foi humilde, nós já pregamos aqui sobre humildade recentemente. Ele foi humilde porque ele reconheceu suas dificuldades, sua incapacidade, suas imperfeições. E ao mesmo tempo ele foi ousado dizer: Senhor, apesar de tudo isso, se propício, olha para mim, derrama o teu favor. E é através de Jesus que nós temos esse acesso, é pela graça. É isso mesmo, você é pecador, mas é merecedor da graça porque foi conquistada por Jesus. Satanás é o primeiro a querer dizer para você: se você não devia orar não, você não merece. Você não merece. Por que você vai pedir as coisas a Deus? Você não merece. Você merece ser castigado. Merecemos mesmo. A justiça é ser castigado. Mas nós não estamos orando pelos nossos méritos. Não é pelo meu mérito. Quando Satanás puser isso no seu coração, dizer assim: você não merece, concorde, eu não mereço mesmo. É pela graça. É o mérito de Jesus que me permite chegar a Deus. Senhor, se propício a mim, eu não mereço, mas através de Jesus eu tenho a graça. Podemos chegar diante do trono, não porque nos foi aberto assim: você é digno de estar na presença de Deus. Eu não sou digno, mas Jesus conquistou esse caminho e Ele abriu o acesso para que eu chegue ao trono da graça, para pedir e buscar. Mas há uma coisa curiosa que eu queria deixar por último. Vocês já ouviram, já perceberam que você nunca chega no bater? Ele só fala em pedir e buscar. Ninguém fala no bater, passa batido, né? Passa por cima. Não há um único texto na internet analisando o bater. E se você pensar bem, é algo bastante simples de entender. Quando você pede, você está pedindo algo para você. Quando você busca, você encontra para você. Quando você bate e abre, você entra em outro ambiente. Não é? Você bateu e se abriu a porta. Você vai passar para um outro ambiente. Essa é que é talvez a maior, assim, a maior bênção da oração. Você vai para outro patamar. Você vai bater e vai se abrir um novo horizonte, uma nova perspectiva. Você vai estar em outro ambiente, você vai entrar na presença de Deus, vai bater e vai se abrir. Algumas pessoas dão uma conotação material: eu preciso de uma porta de emprego, eu bato, a porta abre. Ok, mas isso é muito mesquinho, é muito pequeno para o que está dito aqui. Quando Jesus disse: se você pedir, buscar e bater, vai se abrir uma nova porta, um novo ambiente, algo diferente, algo que você não conhece, uma nova perspectiva de Deus vai trazer você. Quando Jesus foi convidado a entrar na casa do Zaqueu, ele chegou lá e tudo se transformou assim: hoje houve salvação nessa casa. Não foi isso que Jesus disse? Porque ele entrou lá. Quando nós estamos na presença do Senhor, uma nova porta se abre, nova perspectiva. Você está em outro patamar, um outro patamar de espiritualidade, um outro patamar de relacionamento com Deus. É isso que faz toda a diferença, porque você bateu, você buscou, você bateu e vai se abrir de tal ponto: agora eu estou em outro patamar, num patamar diferente de oração, num patamar diferente de visão da Bíblia, de visão da vontade de Deus, de visão do amor de Deus, de visão de ver com o olhar do Senhor. Eu gostaria, para terminar, que nós lêssemos o Evangelho de João, no capítulo 15. João, capítulo 15, no versículo 7. João, no capítulo 15, no versículo 7. Estou falando de João e eu mesmo abri em Lucas, não era esse, né? João, capítulo 15. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres
e vos será feito. Aqui é outro patamar. Você já passou, já abriu a porta, você está em outro patamar. Você permanece em mim, eu permaneço em você. Você pede o que você quiser e vai ser feito. Diferente do outro texto, sim, você faz e Deus ouve. Mas não diz o que ele vai responder. Ele vai ouvir. Não disse que ele vai concordar. Aqui já é outro papo. Aqui já é outro nível. Se você estiver em mim ou em você, o que você pedir vai ser feito. Você passou para um outro nível. Você bateu, a porta se abriu, você passou para um outro nível. Já está na intimidade do Senhor, fruto da experiência, da comunhão, da maturidade espiritual. O que você pede vai ser feito. Amém? Essa é a palavra que o Senhor Jesus está nos dando. Por isso que diz, olha, você deve sempre pedir, mesmo que às vezes você não saiba bem o que você está pedindo. Deus vai te esclarecer. Busque a vontade de Deus, porque Ele vai te esclarecer. Continue orando, continue buscando, continue batendo, e Ele vai abrir. E você vai passar por um novo patamar, um patamar de intimidade tal, a partir do qual Jesus estará com você, você estará na presença dEle, e tudo que você pedir vai ser feito. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado pela Tua palavra, porque ela nos edifica, que saímos daqui na certeza, que é buscando a Tua presença, que é buscando, Pai, pedir aquilo que nós precisamos, ou que achamos que precisamos, mas pedindo, confiando que Tu estás nos ouvindo, buscando a Tua vontade, para que Tu nos aperfeiçoe, para que Tu nos diga não quando for necessário, para que Tu nos oriente na direção a caminhar, na direção que devemos realmente viver a nossa vida. Possamos aprender disso e possamos estar realmente desejosos de bater para que Tu abras a porta e passemos para um novo patamar, um patamar de intimidade, um patamar de conhecimento da Tua presença em nossa vida. É tudo isso que te pedimos em nome daquele que conquistou os méritos para nós, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor.